Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. O nosso tema é conflitos da vida. E nós estamos estudando qual é o sentido da vida. Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Ontem nós só fizemos uma pequena introdução. Hoje nós vamos continuar esta introdução para que possamos ter um caminho pela qual nós vamos seguir para tentar descobrir qual é o sentido da vida. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Nós podemos dividir, ou melhor, extrair algumas expressões a respeito desse versículo 7 do capítulo 2. Como? Primeiro, Deus nos criou. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus formou o homem, Deus criou este homem. E logo após ter criado este homem, o texto diz que Deus deu o fôlego de vida. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E depois de Deus ter criado o homem, depois de Deus ter soprado nas narinas o fôlego de vida, dizendo a ele: eu estou dando algo que está saindo de dentro de mim para dentro de você, para dentro do teu coração, para dentro da tua alma, para dentro da tua mente. Ele colocou o propósito dele, Deus colocou o propósito dele no homem, ser alma vivente. O propósito de Deus ter criado o homem, de ter soprado nas narinas o fôlego de vida, é que esse homem se torna um ser vivente, um ser igual a Deus, conhecedor de todas as coisas. E Deus criou o jardim e colocou o homem dentro desse jardim. Então, meus queridos, nós vamos ver que procurar o sentido da vida é normal. Nós falamos isso ontem. Procurar o sentido da vida é sadio. Nós falamos isso ontem. Procurar o sentido da vida é muito relevante. E isto não vem de agora. Não é de pouco tempo. Já desde Isso não é de hoje. Grandes psicólogos do século XX reconheceram isso. Então, por exemplo, Freud disse: as pessoas têm fome de amor, as pessoas precisam ser amadas, as pessoas precisam compartilhar o amor. E de que forma que elas vão ser amadas e compartilhar o amor, se elas não conhecem o sentido da vida? Então elas precisam procurar conhecer o sentido da vida para amar e para serem amadas. Jung disse: as pessoas têm fome de segurança. Nós precisamos nos sentir seguros. Seguro para amar, seguro para ser feliz, seguro para sair e voltar, para ir para onde quer, segurança financeira, segurança espiritual, segurança sentimental, segurança psicológica. Mas aonde vamos encontrar esta segurança se nós não entendermos qual é o sentido da vida? Então nós precisamos conhecer o sentido da vida para termos amor, para termos segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significância. Elas precisam ter algo para ter o sentido de viver. Elas precisam ter algo para dar significado à sua vida. Então, nós vamos olhar na palavra de Deus, o que a palavra de Deus aponta para o sentido da vida. E Cristo Jesus, declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus, ele já havia dito isso bem antes do século XX, que ele é o sentido da vida. Quem encontra Cristo, encontra a verdade. Quem encontra Cristo, encontra o sentido da vida. Quem encontra Cristo tem a vida eterna. Então ele mesmo diz:
Eu sou o pão da vida. Aquele que sustenta com amor, aquele que sustenta com paz, aquele que sustenta com alegria. Eu sou aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus é aquele que veio dar sentido à vida do homem. O pecado destruiu o sentido da vida. E Cristo veio trazer o sentido real da vida para o coração do homem. Para que este homem tenha um sentido, tenha um caminho e tenha um propósito para este caminho. Sem Cristo, nós não vamos descobrir qual é o real sentido da vida. Sem Cristo, nós não vamos encontrar o real propósito da vida. Então, conhecendo a Cristo, nós vamos conhecer qual é o propósito de Deus para o homem. Ele disse, Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então, qual é o propósito desta alma vivente? O pecado destruiu o propósito. Então, qual é o propósito agora? Encontrar a Cristo. E encontrando a Cristo, nós vamos encontrar o pão da vida, a essência da vida. E conhecendo a essência da vida, nós vamos ter amor, nós vamos ter segurança e nós vamos ter um significado para viver. Então, queridos, nós vamos ver que o sentido da vida é que Deus criou, que Deus deu o fôlego de vida e Deus deu o propósito para sermos ser viventes. E sendo um ser vivente, nós vamos nos relacionar com esse Deus. E de acordo com esse relacionamento, nós vamos entender que a fome de amor, a fome de segurança e a fome de significado está em conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, nós vamos ser livres para amar, para termos segurança e para termos significado. Que isso seja uma realidade na nossa vida dia após dia, porque Cristo é o pão da vida e o que vai até ele jamais terá fome e o que crê nele jamais terá sede. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente a cada dia. Nós vamos orar encerrando nosso estudo de hoje. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque Cristo é o pão que desceu do céu. Cristo é a luz que ilumina o nosso caminho. Cristo é a água viva que vem matar a nossa sede. Ou seja, Cristo é tudo aquilo que o homem necessita para ter vida e vida em abundância. Para ter alegria e alegria em abundância. Para ter amor e viver debaixo do teu amor. Porque o Senhor nos amou de uma tal maneira e enviou seu Filho Jesus Cristo para que por meio dele eu encontre o real sentido da vida. E o real sentido da vida é ter Cristo no coração e viver debaixo desse propósito para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em tudo nós te louvamos e te adoramos hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e que te fortaleça a cada momento.